Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao canal Covid-19, o Diário de um Infectado. Eu reitero aí o agradecimento a todos que viram o primeiro e o segundo episódio, ou vídeo, como queiram chamar. Todos estão sendo muito importantes, né, nesse processo de contar para todo mundo que eu quero contar. Né? Hoje é um dia importante. Finalmente vai aparecer a VNI, né? Uma coisa que quero saber aí se alguém sabe o que é. Vou lançar o desafio. Se alguém da área de saúde sabe o que é a VNI, hoje vai aparecer a VNI. Né? Então a gente está na quinta-feira, dia 22/10, de novo, né? Sempre aquela coladinha vai acontecer. São 6 páginas de roteiro e isso às vezes, né, não consigo decorar tudo, por mais que eu saiba praticamente tudo o que aconteceu, mas esse roteiro faz um sentido importante. A gente está então na quinta, 22/10, acabamos o último vídeo comigo dormindo mal na quarta-feira, é o 10º dia dos primeiros sintomas, o pico da doença seria ali pelo 14º dia, me falava a doutora Eduardo. A noite anterior, como a gente já falou, tinha sido complicada, né? De novo, eu tive pico de febre, dor nas costas continua me judiando bastante. No começo da manhã, eu só queria um Gelol ou um Flanax, né? Eu e as minhas alucinações, né? Um Gelol ou um Flanax no hospital, né? Mas enfim. E aí eu decidi tentar pedir uma lista de pedido de novo. Fiz uma lista de pedido, mandei pro WhatsApp para a morena do cabelo grande, que é a Luciane, minha esposa. Olha a lista, galera. Um travesseiro, Gelol, Gelol, um livro e de novo eu tentei iogurte e água de coco. Né? Mandei isso para ela logo cedo, um pouquinho antes do horário da dor começar. Isso era umas 8 e pouquinho, 9 horas o horário da dor, ou seja, a gasometria estava chegando. Mas a Sami, para variar, foi perfeita. Sami é a Santa Sami, não adianta. Né? Passou rápido e ela conseguiu tirar uma boa amostra da virilha. Então, essa foi um processo que naquele dia não me causou tanto estresse. Mas foi o dia das conversas esse dia, né? Até que preencheu um pouquinho mais meu dia. Logo em seguida eu recebi a visita da médica, o doutor Eduardo, né? E aquilo que eu já disse, né? Então a doença estava indo para o pico ainda, então sem melhora, né? Ou seja, ia piorar antes de melhorar. Ela não quis dizer isso, mas era isso que, né, estava intrínseco nas palavras dela. Aumentaram meu O2 no nariz, então aquele tubinho que eu tinha no nariz foi aumentado, a quantidade de oxigênio que ia para os meus pulmões. E aí, daqui a pouco, veio a segunda visita, um pouquinho depois, nutricionista, né? Eu digo, aleluia, vamos falar com a nutricionista, vamos tentar ver se eu consigo dar uma melhorada aí, eu consigo comer alguma coisa. Expliquei minhas dificuldades para ela, os motivos de eu não conseguir comer, que eu já falei, que qualquer coisa que eu comia, vinha uma sequência ininterrupta de algumas horas de arroto, então expliquei que o leite não fazia parte da minha rotina, então eu não podia tomar um café que vinha com leite de manhã, que se pudesse vir 2 ovinhos cozidos eu ia ficar feliz da vida. Iogurte também seria bom. Enfim, né? Tivemos uma DR ali de boa com a nutricionista, né? E eu entendi, né, no que ela falou, que ela tinha 300 refeições para servir no dia e é difícil ficar adequando o cardápio de cada paciente. Então, lógico que eu entendi isso, mas ela iria se esforçar sim para tentar deixar a minha dieta um pouco mais aceitável para mim. Né? Então, agradeço aí a nutricionista.
Aí amanhã passou rapidinho, logo eu tive a terceira visita, né? Foi um dia de conversas e visitas, e essa visita foi muito legal. Era a Diene. Eu a chamei aqui como uma assistente psicológica, mas eu não sei se essa é a função dela. Então, Diene, se eu errei, me perdoe. Qual é que era? Ela foi muito importante naquele momento, porque no momento de solidão, tristeza, um pouco de loucura, medo, incerteza, ela me ouviu, né? Ela ficou ali uns 15 minutos comigo, me disse que retornaria nos outros dias e me ouviu. Então, naquele momento, aquilo me fez muito bem. Fica um agradecimento e a gente volta a falar da Jenny, que ela tem um papel importante em outros momentos, principalmente dentro da UTI, ela teve um papel bastante importante e o trabalho que ela faz vale a pena ser comentado, falado e divulgado. Aí já estava no finalzinho da manhã, para variar, eu sabia, né? A minha lista de pedidos não foi liberada, né? Os pedidos que eu queria lá, o meu travesseiro que eu queria, um gelol que eu queria, não foi liberado. Imaginei que não fosse ser, mas atenteado não, eu já tinha, né? Mais uma vez o almoço foi como veio, né? O Ademar, de novo, meu amigo solitário do Covid aí, só me olhava, né? E aí, com a chegada da tarde, minha lista foi negada, sabe? Minha cabeça estava vazia. Era a oficina do inferno na minha cabeça vazia. Porque, cara, pedi um livro, queria ler, queria encher, me ocupar um pouco a cabeça. Eu decidi ouvir um pouco de música. Eu gosto muito do Bocelli, do Andrea Bocelli. E aí, tava triste, botei e fiquei, cara, eu chorei por 1h30 mais ou menos aquela tarde, com uma mistura de tudo aquilo que eu já falei, né? Solidão, tristeza, loucura, medo, incerteza, sabe? Né? Foi complicado, mas aquilo me aliviou de certa forma e, né, eu acabei pegando no sono. Acordei com novidades. Acordei com novidades, parece que me ouviram, né? Acordei com a chegada de um companheiro no quarto, né? Eu estava até então, né, desde a minha entrada, eu estava naquela parte do quarto, na minha parte, sozinho, né? Isso realmente também deixava um pouco mais complicado a questão, né, de não estar muito sozinho. Inicialmente eu tive uma certa resistência à ideia de ter alguém, porque daí o cara se acostuma a estar sozinho, daqui a pouco vem alguém, mas era mau humor mesmo. Aquele dia era mau humor, eu estava mal-humorado aquele dia. O meu acompanhante, ou meu, companheiro de quarto, era um senhor um pouco mais velho, devia ter uns 60 anos de idade mais ou menos, bem simples assim, o seu Ayrton, não era nem Ayrton, era Ayrton, né? Logo depois eu descobri que ele falava bastante, né? E pelo que ele falou com as enfermeiras, eu descobri que ele era motorista da prefeitura, né? Que ele tinha um sítio, era gaiteiro, era uma figura, o seu Ayrton era uma figura, né? E ele chegou com a convicção de que chegou na quinta e ele tinha certeza que ele ia embora na quinta-feira, que ele estava bem. Então aquilo preencheu um pouco aquele ambiente vazio que tinha no meu quarto, né? Assim passou a tarde mais rápido, veio a noite, eu ainda não tinha feito contato assim direto com o seu Ayrton, né? Mas ele falava bastante, a família dele era grande, então a cada hora ele estava recebendo uma ligação, né? Aquilo deu uma movimentada no quarto, foi legal, né? E aí ele ouviu uns vídeos de gaita, né? Acabou preenchendo o quarto. A rotina do dia passou, né? De novo, várias picadas, monitoramento, tudo aquilo que a gente já falou nos outros vídeos, então aquela rotina não mudava, né? Eu não tô falando tanto nela, mas ela estava sempre ali, né? Veio a noite e apesar de muitas dores nas costas, estava piorando.
Mais um episódio de febre alta, ainda tive febre essa noite. Mais algumas loucuras da minha cabeça, eu chamo de alucinação, mas não sei se é isso. Talvez um pouco pela febre, né? Eu acabei conseguindo descansar. Veio a sexta, dia 23/11, né? Vem amanhã. E novidades no café da manhã, a DR com a Nutri fez efeito, um ovo cozido, eu consegui comer um ovo cozido, e mamão e chá. Né? Logo em seguida, suor frio na mão, porque o café vinha cedo, e aí ali pelas 8h30 minhas mãos já começavam a suar, porque eu sabia que às 9 tinha Sami. Né? Eu brinco, não me leva a mal, tá? Sabe que eu brincava com ela lá também, que ela era a vampira do posto 1. Sim, ela só vinha atrás de sangue, né? Mas era brincadeira, Sam sabe que era brincadeira. Né? Nesse dia foi diferente, porque a minha coleta foi no pulso, sofri como sempre, enfim, mas ela sempre narrava, isso tornava sempre um pouco mais leve a coleta. Só que nesse dia eu descobri que as minhas dores na gasometria não eram frescura. Eu tinha um parceiro de quarto agora. E o meu colega de quarto, seu Ayrton, passou por o procedimento esse dia. E tanto ele como a Sami sofreram, porque até ela conseguir fazer a coleta. Ele também, digamos assim, tinha uma dificuldade muito grande de deixar coletar, tremia muito, não gostava de agulha, então foi bem complicado essa coleta, e aí eu pude perceber que daqui a pouco não era frescura minha, que até então eu fiquei pensando, não, tu é meio fresco, alemão, porque isso não deve doer tanto assim, e a partir daí eu comecei a perceber que não era tanta frescura assim, não, era uma coisa bem complicada tal da gasometria. Logo em seguida, recebi a visita da doutora Eduarda, né? De novo. O quadro ainda, não adianta, estava em piora, não, é aquilo que eu falei, eu ainda estava no 12º dia, então no pico da doença ia ser em 14. A febre ainda estava resistindo, então não adianta, era o prazo que eu tinha que esperar acontecer. Ela, naquela manhã mesmo, ela já sinalizou que eu faria à tarde uma tomografia do pulmão. Uma tomografia do pulmão, deixa eu dar uma consertadinha aqui que deu uma caidinha. Uma tomografia do pulmão. Amanhã passou, o seu Ayrton recebeu uma ligação da família, dando uma bronca nele, que ele não tinha deixado tirar sangue, então... É o que eu digo, né? O que a gente faz ali rapidinho, chega lá na família. Logo em seguida veio o almoço, veio o ovo de novo, consegui comer mais um pouquinho. Foi ovo, foi mamão e o resto foi embora. Não comi nada. Veio à tarde, uma dormidinha básica. Logo em seguida eu fui acordado pela técnica de enfermagem, eu vou me lembrar o nome dela agora. O que eu ia fazer? Tomografia. Tomografia, acesso nesse braço aqui, uma agulha mais ou menos desse tamanho, assim, galera, para eu poder botar o contraste para fazer a tomografia. Deixa eu ver aqui. A agulha era uma 18, né? Toma-lhe picada de novo. Fui para tomo. E aí eu digo, cara, tomo, tem coisa aí, né? Do nada, assim, uma toma, achei estranho. Mas pelo menos eu dei uma volta, né? Dei uma esparecida. E aí durante a tomo eu vi que eu tava fraco. Senti fraqueza em vários momentos da tomografia. Foi rápido, mas fraqueza para levantar, fraqueza para segurar o ar nos pulmões. Tem que segurar o ar nos pulmões para tomografia. Um pouco era por falta de ar e um pouco era porque eu estava fraco mesmo, né? Voltei do exame no meio da tarde e aí recebi a visita da Adiene, né? Que aqui eu vou chamar de assistente psicológica, que era dessa forma que eu enxergava, né? Sempre me fazia bem essa visita porque ela era uma boa ouvinte e aí isso permitia com que a gente falava, era uma pessoa muito inteligente, então dava para
dava para dar uma esparecida também. E aí, no meio da tarde, eu recebi mais uma visita aquele dia, que não estava programada, né? Uma visita da doutora Eduarda, mais uma coisa estranha, né? Mais uma coisa estranha. Novidades ruins, galera, novidades ruins. O Covid estava atacando meus rins, eles ainda não tinham certeza do porquê, então tinha mais isso ainda. Ela me explicou que não. Aí que eu descobri que o Covid não ataca só os pulmões, né? Meus rins estavam sendo afetados pelo vírus. Os resultados da minha gasometria do dia anterior e a tomo indicavam que eu estava com 30% dos meus pulmões comprometidos. E a doutora falou que seria necessário iniciar um procedimento novo. Então, 30% dos pulmões comprometidos era o quê? A parte de baixo dos meus pulmões, ela estava rígida. Então, o ar entrava e uma parte do pulmão expandia e aquela parte não expandia. E aí, que nem eu falei, eu ia ter que iniciar um procedimento novo. Qual era esse procedimento? Era a tal da VNI. Eu pergunto a todos que estão me ouvindo que não são da área médica, não são da área da saúde. Depois de 8 meses do Covid no mundo, alguém já tinha ouvido falar de VNI? Pois é, VNI é ventilação não invasiva. Né? Por que não invasiva? Nas pessoas que são entubadas na UTI, ela é invasiva. Né? Eu acho que todo mundo já viu essa fotinha que tá ali. Isso é a máscara da VNI. Né? Então esta máscara, depois a gente vai falar um pouquinho mais, eu tive que iniciar o uso a partir da sexta-feira, porque sim, os meus pulmões estavam mais comprometidos e eu tive que começar a me tratar, que nem eu falei. Essa é uma máscara, essa máscara ligada no oxigênio, e ela empurrava oxigênio para dentro do pulmão. Ela parece sabe assim, que tu tem um ventilador gigante na tua cara, jogando ar lá para dentro, empurrando mesmo o ar para dentro dos pulmões, para ele abrir. Essa é a explicação que a gente estava vendo agora. O que é? Ele é para abrir o pulmão. O que acontece? O Covid, que nem eu falei agora, eu estava com 30% do meu pulmão duro, parte de baixo dele estava dura. Então em cima ele expandia, embaixo ele não conseguia expandir. A VNI empurrava oxigênio lá para dentro para forçar ele a tentar se mexer e aos poucos ir abrindo os pulmões. Né? Seriam 3 sessões dessa por dia. Cada sessão dessa duraria 3 horas. Né? Então, 2 delas já foram iniciadas na sexta-feira mesmo. Então, eu comecei às 5 da tarde, fui até às 8 da noite na primeira. Tive um intervalinho de 2 horas. E aí, tive um intervalinho de 2 horas. A dor nas costas já pegando, porque eu tive que ficar sentado na mesma posição praticamente durante as 3 horas. Então, as VNIs agravaram bastante as minhas dores nas costas. Então, fui das 17 às 20 na primeira VNI. Aquilo era, muito novo para mim. E aí tive um intervalinho de 3 horas para dar uma descansada. E aí das 10 a 1 da manhã eu fiz a segunda sessão de VNI naquele dia. Ou seja, foi até 1 da manhã, né? No fim, eu era gostando da VNI, porque eu conseguia, de alguma forma, depois que eu experimentei, meio que fugir do hospital, né? Era como uma meditação, assim. Eu entrava para dentro da máscara, tamanha a concentração que eu ficava durante a VNI. E aí isso daqui a pouco também me interessou e eu achei legal, porque finalmente eu ia ter uma rotina que ia me tirar da oficina vazia, né? Como é que é? Cabeça vazia, oficina do inferno, do diabo. Eu teria 9 horas por dia de uma rotina,
né? Aquilo seria como se fosse o meu trabalho, né? E então era ruim, mas era bom. Porque além de tudo, durante elas eu tinha uma conexão forte comigo mesmo, que é quase como uma meditação mesmo. E aí vem a pergunta final de hoje, né? Que profissional que é responsável pelas VNI? Quem é que instalava, quem é que retirava, quem é que cuidava, quem é que monitorava as VNIs? Alguém consegue me dizer? Pois é, quem cuida e faz toda a operação do que salva no Covid, que o que salva no Covid é a VNI, são as fisioterapeutas. E 8 meses se passaram de Covid, e quando que a gente ouviu falar das fisioterapeutas até agora? Eu não tinha ouvido. Eu brinquei com a minha equipe quando eu voltei que eu gostaria que alguém me apresentasse alguma matéria que saiu em algum jornal do mundo que fala de VNI, que fala que quem opera as VNIs, né, quem cuida, quem faz toda a parte. Pois é, são, de novo, aquelas que eu tenho elogiado sempre e agradecido, são as fisioterapeutas. Então, meu vídeo já se estendeu um pouquinho mais do que o normal hoje. Eu vou, de novo, como eu sempre falo, reverenciar, agradecer a vocês, né? Hoje eu vou começar pelas fisioterapeutas, que são quem operam as VNIs, mas aos fisioterapeutas, as fisioterapeutas, as técnicas de enfermagem, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os enfermeiros, vocês são os heróis ou os guerreiros do Covid-19. Eu agradeço, sempre vou agradecer. Uma boa noite, agradeço mais uma vez e em breve teremos um novo vídeo aí. Até mais, obrigado.